Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Desta vez eu vou explicar como fazer um tapete completo, tá? Para esse tapete aqui, eu vou utilizar o fio Barroco Max Color número 6. Essa aqui é a cor 4707. E se você for fazer o tapete assim com esse acabamento clássico, simples, né, que é só com ponto baixo aqui, um novelo com 400 gramas mais um novelo com 200 gramas será o suficiente. Mas se você quiser fazer um acabamento diferente, que eu vou explicar já no próximo vídeo, então você compra logo dois novelos com 400 gramas cada um. Tá? Vou utilizar a agulha 3,5 milímetros, essa aqui é a agulha soft, uma tesoura para cortar ponta de fio, e uma agulha número 14 que vai servir tanto para emendar o fio quando o primeiro novelo acabar, quanto para fazer o acabamento, tá? Essa aqui é a agulha de tapeceiro. Se você não tiver esta numeração, veja se a sua agulha cabe aí um fiozinho, um fio número 6 passando no fundinho dela e tá tudo ok. Eu espero que você goste da aula e se você gostar, não deixe de fazer a inscrição no meu canal e também ativar as notificações, porque assim você recebe em primeira mão todas as novidades que eu postar aqui. Boa aula! Vamos começar fazendo um total de 77 correntes. Para isso eu não dou nó nem nada, vou deixar uma sobra de fio. Essa sobra eu só vou arrematar no final, já no acabamento do tapete, tá? Coloco o fio no dedo, já enrolo a agulha uma vez e puxo a laçadinha fazendo a primeira correntinha. Agora é só completar com mais 76 correntes. Não tem segredo, mas estas correntes aqui precisam ficar mais ou menos com a mesma distância que você faz o seu ponto alto. Se você fizer a corrente muito frouxa, muito solta, largona, o início do tapete vai ficar mais largo do que o final. Então, como o final termina com pontos altos, a gente tem que, o único cuidado, o único segredo, se é que tem, é fazer essas correntes aqui mais ou menos com a mesma distância que a gente faz um ponto alto do outro, tá? Complete as 77 correntes. Feito as 77 correntes, eu vou voltar na penúltima corrente, que é a segunda, contando da agulha para trás. Vou introduzir a agulha pegando só um fiozinho e aí prender com ponto baixo. Assim facilita, porque o cantinho do tapete vai ficar quadradinho. Faça duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e enrola o fio na agulha. Agora é só voltar com ponto alto em todas as correntes, lembrando de pegar só um fiozinho assim, ó, de cada corrente, tá? Não pegue os dois, porque assim a gente já fica com o restante da corrente para trabalhar na finalização do tapete. O cantinho do tapete vai ficar bem quadradinho. Só seguir com ponto alto em cima de cada correntinha, pegando só um fiozinho até o final do cordão. Não tem segredo. Vamos lá? Eu já estou chegando aqui no final do meu cordão. Fiz até a última. Então eu terei aqui um total de 76 pontos altos, tá? Contando com essas correntes iniciais aqui. A gente fez 77 correntes, mas pulamos uma, voltamos nas penúltima aqui, ó. Na segunda contando da agulha para trás, para iniciar. E por isso temos um total de 76 correntes e o cantinho do tapete vai ficar assim quadradinho, ao invés de voltar na quarta ou quinta corrente para iniciar com ponto alto. Chegando no final do cordão aqui, a gente precisa virar e começar a trabalhar a segunda carreira. Eu faço com duas correntes porque o meu ponto alto não é tão alto. Se o seu ponto alto for um pouco mais alongado, você pode fazer 3 correntes aí sem problema algum. E eu gosto sempre de enrolar assim o fio na agulha antes de girar, porque quando eu for terminar a terceira carreira, a segunda correntinha aqui dessas duas que eu fiz agora vai estar bem aparente ali para mim começar. Então eu só virei e já estou voltando com ponto alto em cima de ponto alto. Lembrando que quando vira a gente começa no segundo ponto alto, porque o primeiro já tem as correntinhas em cima formando o primeiro ponto alto. Novamente só voltar agora com ponto alto em cima de ponto alto. Essa segunda carreira também é toda fechada, todinha com ponto alto assim para formar a borda do tapete. Faça até o final da carreira. Eu estou chegando aqui no final da carreira. O último ponto alto
é sempre feito na corrente que forma, nas correntinhas que formam o ponto alto que a gente inicia a carreira, né? Então é só fazer ponto alto, olha, na segunda correntinha das duas que fizemos para formar o primeiro ponto alto. Então terei aqui duas carreiras com pontos altos. Se ele ficar meio curvado assim, não precisa ficar preocupado aí, tá? Porque o tapete ainda não tem peso para repuxar o restante aqui, ele fica retinho. Mas não se preocupe, pode seguir trabalhando aí que ele vai ficar retinho. O mais importante aqui, que é o cantinho, já está retinho, tá? Para começar a terceira carreira, do mesmo jeito, faça duas correntes, no meu caso, né? Vou enrolar o fio na agulha para depois girar. Só lembrando que se você está assistindo esse vídeo no YouTube, na descrição do vídeo tem o link para você fazer o download do gráfico. Se você já está no meu site, é só você olhar aí um pouquinho mais para baixo na postagem que tem o link aí para você fazer o download. Tá? Girei aqui para começar a terceira carreira, depois das duas correntes eu vou fazer mais 3 pontos altos. O primeiro já é formado por correntes, então vou fazer mais 3, que aí completa aqui um total de 4 pontos altos, que equivale a um bloquinho cheio. Eu digo aqui um bloquinho cheio porque no gráfico, normalmente, quando não tem a distinção de ponto alto, tem assim um quadradinho pintado, né? E aí ele é assim formado por 4 pontos altos. Não se preocupa que este primeiro ponto aqui, olha, que começa a carreira, ele está um pouquinho mais baixo do que os outros pontos, é porque, como eu disse a vocês, eu sempre faço com duas correntes para no final da carreira eu fazer o ponto alto aqui nele, né? Na segunda corrente. Aí ele repuxa e fica retinho. Se eu fizer com 3 correntes, eu vou mostrar aqui para vocês. O meu ponto alto não é tão alongado. Se eu fizer esse primeiro ponto alto aqui com 3 correntes, e isso pode acontecer com algumas de vocês, 3 correntes, e aí viro e começo com ponto alto, beleza, ele ficou mais ou menos do mesmo tamanho, mas veja aí que ficou um espaço, olha, entre essas correntes e o primeiro ponto alto, fazendo essa abertura aqui, e a gente não quer isso no tapete. Então é melhor ele ficar um pouquinho mais baixo, e aí quando terminar a carreira a gente vai fazer o ponto alto, olha, ele repuxa e fica fechadinho, não fica essa abertura. Tá? Então, esta é uma das razões de eu fazer já o ponto alto, primeiro ponto alto com 2 correntes e não com 3 correntes. Fiz aqui então de volta o bloquinho fechado, né, completei aqui 4 pontos altos. E aí eu vou fazer uma sequência agora só de bloquinhos vazios até chegar no final para fazer bloquinho cheio novamente. Vou fazer até chegar aqui, ó, sobrando 3 pontos altos só de base. O bloquinho vazio é feito com 2 correntes, enrola o fio na agulha, pula 2 pontos de base e faça ponto alto no terceiro ponto de base. Então eu teria aqui um bloquinho vazio, bloquinho cheio, bloquinho vazio. Eu vou continuar aqui fazendo bloquinho vazio, olha aí, 2 correntes, pula 2 pontos de base e faz ponto alto. Novamente 2 correntes, enrola o fio na agulha, pula 2 pontos de base e faz ponto alto. Se você fez tudo certinho, então, a gente vai chegar no final com 23 bloquinhos vazios e aí fazer mais um bloquinho cheio novamente. Chegando aqui no final da carreira, depois de 23 bloquinhos vazios, então sobrou somente 3 pontos de base. Um dos pontos é formado por 2 correntes. Tá? Vou completar aqui com pontos altos, que então vamos ter aqui um total de 4 pontos altos novamente, formando a lateral do tapete. Como eu disse, sempre que eu enrolo o fio na agulha antes de girar, para começar a carreira, olha aí como fica bem facinho encontrar onde introduzir a agulha para fazer o último ponto alto, olha aí, bem fácil mesmo. E aí os pontos ficam da mesma altura. Começando mais uma carreira, essa aqui já é a 4ª carreira do trabalho, faço 2 correntes, enrolo o fio na agulha, giro e vou completar aqui a lateral com pontos altos. Sempre que eu girar, eu vou fazer aqui agora esses 3 pontos altos para completar o bloquinho cheio.
Então, sempre que eu disser que vou iniciar mais uma carreira, eu vou fazer 2 correntes, girar o trabalho, fazer mais 3 pontos altos para completar um bloquinho cheio formando a lateral. Depois da lateral com o bloquinho cheio, então vou fazer 2 bloquinhos vazios, que é fazer 2 correntes e fazer ponto alto em cima de ponto alto, pulando as 2 correntes aqui dos bloquinhos vazios que tem na carreira anterior. Após os 2 bloquinhos vazios, eu vou começar a intercalar isso aqui e fazer até completar mais 2 bloquinhos cheios, mais intercalando agora. Olha, eu vou fazer um bloquinho cheio. Assim, no espaço de 2 correntes eu fiz só 2 pontos altos. 2 correntes para fazer bloquinho vazio novamente. Mais um bloquinho cheio, é só fazer 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. Assim. E agora eu vou fazer novamente 2 bloquinhos vazios. Em sequência, 2 correntes, ponto alto em cima de ponto alto. Novamente 2 correntes e ponto alto em cima de ponto alto. Então eu tenho aqui, olha, no início da 4ª carreira, eu tenho a lateral feita com ponto alto, que forma um bloquinho cheio, 2 bloquinhos vazios, um bloquinho cheio, bloquinho vazio, cheio e 2 bloquinhos vazios. Agora eu vou começar a intercalar, tá? Vou fazer um bloquinho cheio. Esse é o primeiro, completando ele aqui. Bloquinho vazio. Segundo bloquinho cheio, dos que estamos fazendo intercalados, né? Mais um bloquinho vazio. O terceiro bloquinho cheio. Eu digo terceiro dos que estamos fazendo intercalando, viu? Para não confundir aí. Bloquinho vazio novamente. Quarto bloquinho cheio. E aí, bloquinho vazio. Quinto bloquinho cheio. E aí, a gente para por aqui. Então, ficou assim, ó. Agora eu vou novamente fazer 2 bloquinhos vazios em sequência. Vou mais uma vez intercalar, fazendo bloquinho cheio. Um bloquinho vazio. Bloquinho cheio novamente. Vou fazer agora, para completar a carreira, olha, 2 bloquinhos vazios e a lateral com pontos altos, que equivale também um bloquinho cheio, tá? Se você enrolou o fio na agulha antes de girar, para iniciar a carreira, como eu disse, né? Olha como fica bem fácil, porque a gente faz esse ponto alto aqui, olha, em cima da segunda corrente, ela já está viradinha aí pra gente, só esperando para completar o ponto alto, e aí fica a carreira bem retinha aí, ó, não fica aquela abertura aqui no início da carreira. Vamos aí recapitular como que ficou aqui a carreira, tá? Comecei a 4ª carreira com bloquinho cheio, 2 bloquinhos vazios, bloquinho cheio, vazio e cheio, 2 bloquinhos vazios, cheio, vazio, cheio, vazio, cheio, vazio, cheio, vazio, cheio, 2 bloquinhos vazios novamente. Aí um bloquinho cheio, um vazio, um cheio, 2 vazios e um bloquinho cheio. Qualquer coisa é só você dar pausa aí no vídeo que você consegue ver essa sequência aqui certinha.
Mas se você quer ainda mais facilidade, veja aí na descrição do vídeo que tem o link para você fazer o download do gráfico. Isso se você estiver no YouTube. Se você já estiver no meu site, dá uma olhadinha mais para baixo na postagem aí que tem o link para você fazer o download. Tá? Então fiz 2 correntes, enrolei o fio na agulha, girei, vou fazer a lateral com ponto alto em cima de ponto alto, para formar a lateral. E em seguida fazer um bloquinho vazio. Fiz aqui a lateral, vou fazer 2 correntes e fazer um bloquinho vazio. Agora eu vou começar a intercalar isso aqui, olha, e vou fazer um bloquinho cheio. Completando ele em cima do último ponto alto aqui, ó. Um bloquinho cheio, bem de quina com este outro aqui que a gente já tem na carreira anterior. Em seguida fazer um bloquinho vazio. E novamente um bloquinho cheio. Mais uma vez um bloquinho vazio. E agora já estamos na direção dos 2 bloquinhos vazios. Olha, eu vou fazer um bloquinho cheio em cima do primeiro aqui. Só lembrando que não pode aumentar ponto aqui, tá? Se você é iniciante, não caia na tentação de fazer mais pontos altos no espaço de 2 correntes. Se você já faz crochê filé há mais tempo, já sabe que isso não pode ser feito, né? Espaço de 2 correntes é espaço de 2 pontos altos apenas, mesmo que você ache que fica um pouco mais folgado aí, ó. Vou fazer agora um bloquinho vazio. Terminei aqui em cima. Opa. Desse primeiro aqui. Então ficou assim o início da carreira, da 5ª carreira. Depois de intercalar com 3 bloquinhos cheios, sem contar a lateral. Agora eu vou fazer 2 bloquinhos cheios em sequência, olha. Só seguir com ponto alto em cima de ponto alto. Opa. Agachou aqui um pouco. E avançar aqui para cima do outro bloquinho aqui, fazendo 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. E aí terminando também em cima do outro bloquinho. Comecei em cima de um. Olha aí. Terminei em cima do bloquinho seguinte. Vou começar a intercalar aqui novamente, vou fazer um bloquinho vazio. Um bloquinho cheio. Novamente um bloquinho vazio. Novamente aqui um bloquinho vazio. E bloquinho cheio. Então ficou assim. Já estou aqui no segundo bloquinho cheio depois da sequência de 2 cheios que eu fiz, olha. Vou fazer aqui um bloquinho vazio. Agora eu vou avançar com o bloquinho cheio até chegar em cima desse bloquinho seguinte. Igual a gente fez aqui, olha. Dois pontos altos no espaço de 2 correntes. Sempre assim. Isso a gente vai fazer até o final do tapete, nunca vai ser diferente. Agora eu vou fazer um bloquinho vazio.
E agora eu vou começar a intercalar até chegar no final. Sempre bloquinho cheio, vazio, terminando com a lateral do tapete com bloquinho cheio. Tá? Não tem muito segredo aqui, é só intercalar mesmo. Depois do bloquinho vazio faz um bloquinho cheio, e depois do bloquinho cheio faz um bloquinho vazio. Sempre que for fazer bloquinho vazio em cima de bloquinho cheio, é só pular os dois pontos altos do meio e fazer ponto alto em cima do último ponto do bloquinho. Nessa carreira aqui a gente já está começando a definir o desenho, olha só, tá? Das duas pontas da estrela aqui que vai formar o tapete, tá? Aqui nas laterais aqui a gente está fazendo aquele detalhe que tem nos cantinhos das estrelas. Então eu continuei aqui intercalando. Aqui que meu fio desfiou um pouquinho. Vai assim, ó, terminar com um bloquinho cheio, formando a lateral do tapete. Veja que eu não finalizei essa ponta inicial de fio aqui, eu só vou fazer o acabamento no final do tapete mesmo, e aí eu vou mostrar para vocês como que a gente esconde esse fio aqui, tá? Pode trabalhar despreocupada, sem ter medo que isso aqui não vai soltar, não. Ele fica aqui até na finalização do tapete. Começando mais uma carreira com duas correntes, enrola o fio na agulha, gira, faz a lateral. Essa já é a sexta carreira. Esse tapete é bem fácil, fica bem bonito, né? Eu espero que vocês estejam gostando aí. No começo aqui é sempre um pouquinho mais complicado, né? Mas depois ganha firmeza e aí é só correr pro abraço. Fiz a lateral com bloquinho cheio e aí vou fazer um bloquinho vazio. Depois desse bloquinho vazio, vou fazer dois bloquinhos cheios. Então, eu vou terminar em cima desse ponto alto aqui, olha. Só seguir com ponto alto em cima de ponto alto. No espaço de duas correntes, é só fazer dois pontos altos. Ficou assim, tá? Dois bloquinhos cheios. Agora eu vou fazer um bloquinho vazio, pulo os dois pontos de base e faz ponto alto. E vou fazer dois bloquinhos cheios, terminando em cima desse ponto aqui, olha, do bloquinho seguinte. Então, só é seguir com ponto alto, sendo dois aqui no espaço de duas correntes, e ponto alto em cima de ponto alto. Gente, se vocês não estiverem conseguindo entender, se eu estiver fazendo muito rápido, como eu estou começando a gravar a videoaula de tapete, talvez eu não pegue ainda a forma que vocês mais precisem aí para aprender. Deixa um comentário aí no vídeo para mim saber em que eu preciso melhorar para que o vídeo fique legal aí para você aprender certinho, tá? Porque essa parte de bloquinho vazio e bloquinho cheio, eu sempre explico lá no meu site, então, mas eu preciso respeitar que algumas pessoas ainda não conhecem o meu site, que é crochê.com.br, e talvez não esteja acostumado com a forma que eu ensino. Então você dá aí um feedback, escreva aí nos comentários, que aí no próximo vídeo eu já vou melhorar, né? Já começo a ler aqui o que eu preciso fazer diferente para que você faça o seu tapete direitinho. Para mim, mais importante do que postar um vídeo é saber que você fez o seu trabalho aí. Porque não adianta nada eu postar o vídeo e você não conseguir fazer o seu tapete aí. Para mim isso é o mais importante, é eu saber que estou ajudando vocês. Vou fazer aqui um bloquinho vazio. E agora eu vou seguir, gente, com
3 bloquinhos cheios, tá? 3 bloquinhos cheios vai te fazer, olha, 1, 2, vou terminar em cima desse primeiro ponto aqui, olha, do bloquinho seguinte. Então terminei aqui, olha, os 3 bloquinhos cheios. Agora eu vou começar a intercalar aqui de novo, vou fazer um bloquinho vazio. Um bloquinho cheio. Novamente um bloquinho vazio. E aí vou fazer novamente 3 bloquinhos cheios, terminando em cima desse aqui, olha. Fiz aí então 3 bloquinhos cheios em sequência, olha, depois de intercalar aqui vazio, cheio, vazio, fiz 3 bloquinhos cheios. Vou fazer novamente um bloquinho vazio. E aí você já vai notar aí que o desenho começa a tomar forma, né? E vou fazer 2 bloquinhos cheios, termina aqui em cima, olha. Vou fazer um bloquinho vazio. E novamente 2 bloquinhos cheios, começando em cima do bloquinho vazio, terminando em cima do bloquinho cheio seguinte. Dessa vez eu vou com ponto alto até o final para completar, até o final do bloquinho, né, para completar 2 bloquinhos cheios. Vou mostrar aí depois para vocês como ficou toda a carreira. E aí para completar a carreira aqui eu vou fazer um bloquinho vazio e a lateral com 3 pontos altos, formando também um bloquinho cheio que faz a borda do tapete. Então terminei aqui a 6ª carreira. Olha aí como ficou. A lateral com bloquinho cheio, um bloquinho vazio, 2 bloquinhos cheios, um bloquinho vazio, 2 cheio. Um vazio, 3 bloquinhos cheios, um vazio, um cheio, um vazio. 3 bloquinhos cheios, um vazio, 2 cheios, um vazio, 2 cheio, um vazio e a lateral com bloquinho cheio. Já trabalhei aqui 6 carreiras então no tapete, eu vou começar agora a 7ª carreira. Sempre do mesmo jeito, fazendo 2 correntes para virar, enrolo o fio na agulha, giro o trabalho e aí vamos voltar com ponto alto em cima de ponto alto para formar a lateral do tapete. Assim. Vou fazer um bloquinho vazio, que são 2 correntes e ponto alto. E agora eu vou seguir com ponto alto até em cima desse dessa segunda sequência de bloquinhos fechados aqui, de bloquinhos cheios, tá? Então eu terei um total de 5 bloquinhos cheios. São 2 aqui, mais um e mais 2. Só é seguir com ponto alto em cima de ponto alto. Olha aí, então eu fiz aqui, olha, 5 bloquinhos cheios, né? Que são, eu comecei aqui, ó, com a lateral com bloquinho cheio, um bloquinho vazio e 5 bloquinhos cheios. Ficou assim. Vou fazer aqui um bloquinho vazio. E agora eu vou de novo continuar com uma sequência, dessa vez vou fazer 4 bloquinhos cheios. Aqui, ó, na sequência anterior eu tenho 3, né? Olha, é só olhar aqui na base aqui, olha, que eu tenho uma sequência com 3 bloquinhos cheios. Desta vez eu vou seguir até aqui, olha, para completar 4.
Só seguir com ponto alto em cima de ponto alto. Estou terminando aqui os 4 bloquinhos cheios. Ele termina aqui em cima desse próximo bloquinho que tem na carreira anterior. Ficou assim, ó. Vou fazer agora um bloquinho vazio com 2 correntes, pula 2 pontos de base e faz ponto alto. E novamente uma sequência com 4 bloquinhos cheios. Dessa vez eu vou terminar aqui, nessa direção, ó. E aí já vai formando as 2 pontas da estrela. Já vai ficando bem definido. Terminei aqui então o 4º bloquinho cheio dessa sequência aqui. No meio do tapete ficou assim, ó. 4 bloquinhos cheios, um bloquinho vazio, 4 bloquinhos cheios. Vou fazer novamente um bloquinho vazio. E assim como lá no início da carreira, vou seguir com ponto alto até o final desta segunda sequência de 2 bloquinhos que eu tenho aqui, para mim ficar com 5 bloquinhos cheios. Só seguir com ponto alto em cima de ponto alto, 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. Cheguei aqui no final do 5º bloquinho cheio. E para finalizar a carreira, eu só vou fazer a lateral do tapete, que é com um bloquinho vazio e um bloquinho cheio. Agora começou a clarear aí as ideias aí sobre o desenho, né? Porque no começo, como a gente fez muita sequência de bloquinho cheio e vazio, ainda não tinha o desenho definido, mas agora já está começando a aparecer aí certinho para você o desenho do tapete. Começando então a 8ª carreira, eu vou fazer da mesma forma, 2 correntes, enrolo o fio na agulha e giro o trabalho. Girei o trabalho, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto para formar a lateral. E em seguida vou fazer um bloquinho vazio, que são 2 correntes. E aí faz ponto alto no próximo ponto alto de base. Ficou assim. Nessa carreira aqui, eu vou fazer de novo 5 bloquinhos cheios, tá? Então é só continuar com ponto alto em cima de ponto alto aqui. Não tem como errar, não precisa nem ficar conferindo muito o tapete aí, ou o gráfico, se você tiver baixado o gráfico para seguir. Estou chegando aqui no final dessa sequência. Ficou assim, 5 bloquinhos cheios. Vou fazer um bloquinho vazio, 2 correntes, e seguir com ponto alto em cima de ponto alto. Chegando aqui no final de mais essa sequência de ponto alto em cima de ponto alto, vou fazer corrente na direção das correntinhas. 2 correntes e continuo com ponto alto em cima de ponto alto na sequência seguinte, tá? Não tem nada de diferente aqui. Lembrando que essa aqui é a 8ª carreira do trabalho. Se você está aí olhando no gráfico, pode conferir ela na 8ª carreira. Chegando aqui no finalzinho de mais essa sequência. Crochê filé super simples e fácil, né? E o resultado rapidinho. Olha aí como que ficou aqui no meio. Tá? Já na segunda sequência estou repetindo a carreira anterior. Por isso que não tem nada de diferente aí no desenho. E aí vou fazer 2 correntes de espaço. E continuar na próxima sequência com ponto alto em cima de ponto alto. Chegando aqui no finalzinho dessa sequência aqui, só vai ficar faltando a lateral do tapete, que é formada por
um bloquinho vazio e um bloquinho cheio, né? Então são duas correntes de espaço para fazer o bloquinho vazio e seguir com ponto alto em cima de ponto alto para fazer a lateral aqui, finalizando a oitava carreira. Vou começar aqui a nona carreira do trabalho, também com duas correntes. Enrola o fio na agulha, gira e volta com ponto alto em cima de ponto alto para formar a lateral. Vou fazer duas correntinhas para fazer esse espacinho também de um bloquinho vazio, que tem sempre também nas laterais do tapete. E agora, na verdade, eu vou seguir com um bloquinho vazio até chegar aqui, ó, nessa sequência do meio aqui, tá? Então, nessa sequência de 5 bloquinhos cheios aqui, eu vou fazer tudo bloquinho vazio até chegar aqui nessa sequência que tem 4 bloquinhos cheios. Então, vamos lá. Só seguir com duas correntes de espaço, sempre pulando 2 pontos de base e fazendo ponto alto. Que aí teremos bloquinhos vazios. Não tem como dar errado aqui se você fez tudo certinho na parte de trás, olha, nas carreiras anteriores, tá? Só seguir com um bloquinho vazio que dá certinho para fazer a quantidade correta de bloquinhos vazios. A gente vai contar aqui para você conferir aí no seu se está tudo correto. Então, eu tenho um total aqui de 7 bloquinhos vazios, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos vazios, tá? Isso aqui na nona carreira. Agora eu vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto até chegar, né, no final dessa sequência aqui. Só fazer ponto alto em cima de ponto alto. Chegando aqui no finalzinho da sequência, eu já vou fazer duas correntes de espaço. Aqui, ó, tá? Depois do último ponto alto, faço duas correntes de espaço. E aí vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto nessa sequência seguinte também, tá? Estou chegando aqui já no finalzinho dessa outra sequência de pontos altos, que equivalem a 4 bloquinhos cheios, né? Assim como na carreira anterior. E agora eu vou fazer bloquinhos vazios até chegar aqui, ó. Teremos um total de 7 bloquinhos vazios. Só fazer duas correntes de espaço, ponto alto em cima de ponto alto, duas correntes de espaço, pula 2 pontos de base, vai no terceiro ponto e faz ponto alto também. Só seguir assim. Agora só teremos bloquinho cheio na lateral do tapete, tá? Então é só seguir com bloquinhos vazios aí até chegar na lateral. Chegando aqui na lateral do tapete, é só fazer ponto alto em cima de ponto alto, lembrando que o último ponto alto é sempre na segunda correntinha das duas que formam o primeiro ponto da carreira. Olha aí. E aí finalizamos a nona carreira também. Já vamos partir para a 10ª carreira, que sempre começa da mesma forma, com duas correntes, girando o trabalho e ponto alto em cima de ponto alto. Depois de fazer a lateral, com ponto alto em cima de ponto alto, eu vou fazer uma correntinha, duas correntes, né, de espaço para fazer um bloquinho vazio. E eu vou seguir agora com bloquinhos cheios, assim, ó. Eu vou fazer 6 bloquinhos cheios. Na verdade, eu vou terminar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, eu vou terminar aqui em cima, aqui, com tudo com ponto alto. Nos espaços de duas correntes,
sempre 2 pontos altos e ponto alto em cima dos pontos altos de base também. Bem simples, olha aí. 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. E ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer isso até chegar lá naquela sequência que a gente já tem ali na carreira anterior. Já estou chegando no finalzinho aqui da sequência. Olha aí, eu vou terminar em cima do primeiro ponto alto da sequência que eu tenho na carreira anterior, tá? Então, tá ficando assim. Eu já estou fazendo a 10ª carreira do trabalho. Vou fazer um bloquinho vazio. 2 correntes, pula 2 pontos de base e faz ponto alto. E eu vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto até terminar essa sequência aqui que eu tenho na carreira anterior, tá? Equivalem a 3 bloquinhos cheios, ou seja, eu vou completar aqui 10 pontos altos. Já tem um, é só fazer mais 9. Então tá ficando assim no meio do tapete. Vou fazer uma correntinha, um bloquinho vazio, perdão. Vou fazer um bloquinho vazio. E aí vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto até sobrar apenas 3 pontos de base aqui nessa sequência, tá? Para que eu tenha um total de 10 pontos altos formando 3 bloquinhos cheios. Aqui já tem o primeiro, eu vou fazer mais 9, vai terminar aqui onde eu marquei com a agulha. Esse é o segundo. É só você olhar que no final da sequência vai sobrar 3 pontos de base. E aí não tem erro. Porque aí assim teremos um bloquinho a menos nessa sequência aqui. Cheguei aqui no final, vou fazer 2 correntes de espaço e fazer ponto alto em cima do último ponto alto da sequência que eu tinha na carreira anterior. Ficou assim, no meio do tapete. Agora eu vou seguir com ponto alto para fazer 6 bloquinhos cheios. Então eu vou seguir até aqui, ó, deixando somente a lateral do tapete, que é formado por um bloquinho vazio e um bloquinho cheio. É só seguir com ponto alto até chegar aqui, do mesmo jeito que a gente fez no início da carreira, olha. No espaço de 2 correntes, faça 2 pontos altos e ponto alto em cima de ponto alto até chegar lá na lateral. E aí é só você contar que teremos um total de 6 bloquinhos cheios. É só você contar na parte de baixo assim dos bloquinhos vazios que facilita a contagem. Estou chegando aqui no final da sequência. E aí termina em cima desse último ponto alto aqui que está sozinho. E aí para completar a carreira só falta fazer um bloquinho vazio e um bloquinho cheio. Finalizei aqui a 10ª carreira, né? Vamos partir para a 11ª carreira. Desta vez a gente vai iniciar da mesma forma, com 2 correntes, gira o trabalho e faz ponto alto em cima de ponto alto. Fazendo a lateral. E agora vamos fazer 2 bloquinhos vazios. É só fazer 2 correntes, ponto alto em cima do primeiro, ponto alto da sequência da carreira anterior, 2 correntes novamente, pula 2 pontos de base e faça ponto alto em cima do ponto alto. Tá? Agora eu vou seguir com bloquinhos cheios. Vou fazer novamente 6 bloquinhos cheios. Como eu pulei aqui o primeiro, eu vou ter que passar um, né? Chegar até aqui, olha,
para completar 6. E assim eu terei 1, 2, 3, 4, 5, 6. É só seguir com ponto alto em cima de ponto alto aqui, 2 pontos altos no espaço de 2 correntes e o último ponto alto aqui em cima deste ponto aqui. Já estou chegando aqui no final da sequência, né, de 6 bloquinhos cheios. Estou fazendo aqui 2 pontos altos no espaço de 2 correntes e o último ponto alto aqui dessa sequência. Deixa eu refazer ele aqui porque ele ficou muito feio. E aí ficou assim o início da 11ª carreira. Tá? Agora eu vou fazer um bloquinho vazio, só fazer 2 correntes, pular 2 pontos de base e fazer ponto alto. E vou seguir com ponto alto em cima dos pontos altos que eu tenho aqui nessa sequência. Terei aqui então um total de 2 bloquinhos cheios. O primeiro formado por 4 pontos altos e com mais 3 pontos agora eu completo o segundo. E aí termino exatamente em cima do ponto alto da sequência anterior. Assim. Vou fazer 2 correntes de espaço, que equivale a um bloquinho vazio, ponto alto em cima de ponto alto. Depois desse ponto alto aqui, vou fazer mais 6 pontos altos para completar um total de 7, que equivalem a 2 bloquinhos cheios de novo. Vai sobrar 3 pontos de base aqui da sequência anterior. Opa, passou, olha aí, viu? Então tá, sobraram 3, eu vou fazer um bloquinho vazio, para isso é só fazer 2 correntes, pula 2 pontos e faz ponto alto, por isso que tinha que sobrar 3, e ficou assim. Continuando aqui, eu vou fazer ponto alto, vou fazer um total de 6 bloquinhos cheios novamente. Vou terminar aqui, olha, faltando 3 pontos dessa sequência que eu tenho aqui. Só fazer 2 pontos altos no espaço de 2 correntes, ponto alto em cima de ponto alto, até chegar nesta direção. Já estou chegando aqui no final da sequência, olha. E aí, para completar a carreira, fiz aqui o último ponto alto, olha. Para completar a carreira eu vou fazer 2 bloquinhos vazios. É só fazer 2 correntes, pula 2 pontos de base e faça ponto alto, que fica exatamente em cima do primeiro ponto alto da sequência que nós fizemos aqui na carreira anterior. Mais um bloquinho vazio, 2 correntes, e segue com ponto alto em cima de ponto alto para fazer a lateral do tapete. Assim. Começando mais uma carreira também fazendo 2 correntes. Gira aqui o trabalho e segue com ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer um bloquinho vazio. Assim. Agora eu vou fazer um bloquinho cheio, que é só fazer 2 pontos altos aqui no espaço de 2 correntes. E ponto alto em cima do primeiro ponto da sequência anterior. Um bloquinho vazio novamente. 2 correntes, pula 2 pontos de base e faça ponto alto. Ficou assim no início da 12ª carreira. Agora eu vou seguir com ponto alto até chegar em cima do primeiro ponto alto dessa sequência que eu tenho aqui na frente, olha. Ponto alto em cima de ponto alto, aqui em todos os pontos de base. No espaço de 2 correntes faça 2 pontos altos e um ponto alto
em cima deste ponto aqui de base. Já estou chegando aqui no final da sequência, completando 6 bloquinhos cheios no espaço de 2 correntes, como eu havia dito. São apenas 2 pontos altos e aí um ponto alto aqui em cima do ponto alto seguinte. Então ficou assim, ó, o início da 12ª carreira. A lateral com bloquinho cheio, bloquinho vazio, bloquinho cheio novamente, bloquinho vazio e 6 bloquinhos cheios, que é um total de 19 pontos altos. Agora eu vou fazer um bloquinho vazio, só fazer 2 correntes, pular 2 pontos de base e fazer ponto alto e completar um bloquinho cheio com mais 3 pontos altos. Vou fazer um bloquinho vazio aqui no meio. Novamente completar um bloquinho cheio. Só fazer mais 3 pontos altos, né? Que aí teremos um total de 4 pontos altos. Tá ficando assim no meio. Vou fazer novamente um bloquinho vazio, 2 correntes de espaço, pula 2 pontos de base e faça ponto alto. E aí agora eu vou fazer novamente 6 bloquinhos cheios. Ou seja, já fiz um ponto alto, é só fazer mais 18 pontos altos. Tá? Vai chegar sobrando, faltando 3 pontinhos aqui no final. Na sequência vai chegar até aqui. E aí teremos um total de 19 pontos altos. No espaço de 2 correntes, faça apenas 2 pontos altos. E siga com ponto alto em cima de ponto alto até sobrar só 3 pontos de base. Dessa sequência que nós temos na carreira anterior. Estou chegando aqui no final da sequência, olha aí, sobraram 3 pontos de base. Vou fazer 2 correntinhas, pular 2 pontos de base e fazer ponto alto formando um bloquinho vazio. Vou completar um bloquinho cheio fazendo 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. E ponto alto em cima do ponto alto seguinte. E para completar a carreira, só falta fazer a lateral com um bloquinho vazio. E pontos altos aqui em cima de pontos altos, fazendo a lateral do tapete. E assim a gente finaliza mais uma carreira. Essa aqui é a 12ª carreira de trabalho. Vou iniciar aqui mais uma carreira fazendo 2 correntes, vira o trabalho e volta com ponto alto em cima de ponto alto. Agora eu vou fazer 2 bloquinhos vazios, tá? Terminando em cima desse aqui, olha aí. Um bloquinho vazio. 2 correntes de espaço, pula 2 pontos de base, faça novamente um bloquinho vazio. E agora eu vou fazer um bloquinho cheio. 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. E ponto alto em cima do ponto de base seguinte. Novamente um bloquinho vazio, 2 correntes, pula 2 pontos de base e faça ponto alto. E eu vou completar agora 6 bloquinhos cheios, tá? Para isso é só seguir com ponto alto em cima de ponto alto. E vai terminar em cima aqui, olha. No espaço de 2 correntes tem só 2 pontos altos, certo? E termina nessa direção aqui. Então teremos um total de novo de 19 pontos altos. Já tem aqui o primeiro, é só fazer mais 18. Então eu estou chegando aqui no final da sequência aqui de 6 bloquinhos cheios, né? Aqui no espaço de 2 correntes, só 2 pontos altos. E ponto alto aqui em cima deste primeiro ponto de base do bloquinho, que
temos aqui na frente. Vou fazer aqui agora um bloquinho vazio. Só fazer duas correntes, pular 2 pontos de base e ponto alto. Um bloquinho cheio, só fazer 2 pontos altos no espaço de duas correntes e ponto alto em cima do próximo ponto de base. Novamente um bloquinho vazio, duas correntes, pula 2 pontos e faça ponto alto. E vou seguir novamente com 6 bloquinhos cheios, num total de 19 pontos altos. Já tenho o primeiro, eu vou seguir até que fique sobrando só 3 pontos de base aqui, olha. Seguir até nessa direção aqui. Vão sobrar 3 pontinhos aqui. Então, voltando aqui, no espaço de duas correntes são só 2 pontos altos. E depois seguir com ponto alto em cima de ponto alto. Estou chegando aqui no final da minha sequência de 6 bloquinhos cheios. Vou fazer um bloquinho vazio. Só fazer duas correntes, pular 2 pontos de base e fazer ponto alto. Um bloquinho cheio, que é só fazer 2 pontos altos no espaço de duas correntes. E completando o quarto ponto alto em cima desse ponto de base. 2 bloquinhos vazios na sequência. E aí só fazer a lateral com pontos altos, finalizando mais uma carreira do tapete. Essa aqui é a 13ª carreira. E olha aí como que o tapete já está ficando. Começando mais uma carreira, a 14ª agora, também da mesma forma com duas correntes. Vou virar o trabalho e fazer ponto alto em cima de ponto alto para formar a lateral, que equivale a um bloquinho cheio. Vou fazer um bloquinho vazio. Um bloquinho cheio. Outro bloquinho vazio. E mais um bloquinho cheio. Ficou assim, ó, o início da 14ª carreira. Lateral, bloquinho vazio, bloquinho cheio, bloquinho vazio e bloquinho cheio. Vou fazer agora um total de 6 bloquinhos vazios. Tá? Vamos terminar exatamente em cima desse último bloquinho aqui, já que eu tenho 6 bloquinhos cheios, né? Vou terminar aqui. É só fazer duas correntes de espaço, pular 2 pontos de base e fazer ponto alto. Não vai dar errado se você tiver feito a carreira anterior de forma correta. Tá? Vai dar certinho aqui então, 6 bloquinhos vazios. Se não der certo aí, você precisa conferir as carreiras anteriores para ver o que tem de errado, se tem ponto sobrando, ponto faltando. Então, fiz aqui 6 bloquinhos vazios. Vou fazer agora um bloquinho cheio. Só fazer 2 pontos altos no espaço de duas correntes. E ponto alto em cima do próximo ponto de base. Fazer um bloquinho vazio agora, duas correntes, pula 2 pontos e faz ponto alto. Novamente um bloquinho cheio. Completei aqui essa sequência. Vou fazer agora novamente 6 bloquinhos vazios, vai terminar exatamente em cima dessa sequência aqui de 6 bloquinhos cheios que eu tenho na carreira anterior. Da mesma forma que a gente já fez, são duas correntes de espaço.
e ponto alto em cima de ponto alto. Sempre pulando 2 pontinhos de base. Essa aqui é a 14ª carreira, e a partir dessa carreira aqui vai facilitar muito o seu trabalho. Eu vou te explicar já já. Até agora você tinha que estar prestando atenção aqui no vídeo e também ou dando uma olhadinha no gráfico, né? Se você fez o download do gráfico. Então fiz aqui mais 6 bloquinhos vazios. Vou intercalar, fazer um bloquinho cheio. Um bloquinho vazio. E novamente um bloquinho cheio. Agora eu garanto para você o seguinte, depois que você faz um tapete desse aqui também você memoriza. Essa sequência aqui você não esquece mais porque você fica com o desenho na cabeça. Vou fazer aqui um bloquinho vazio e para completar a carreira aqui, ponto alto em cima de ponto alto, isso da 14ª carreira. Finalizando aqui então a 14ª carreira do tapete. Então, eu disse para vocês que agora ia facilitar, né, depois da 14ª carreira. E facilita mesmo, porque agora você não precisa mais ficar nem acompanhando o vídeo, é só olhar o próprio tapete aqui, olha. A próxima carreira, a 15ª carreira, vai ser igual à 13ª carreira, ou seja, a penúltima aqui do trabalho. Tá? A 16ª é igual à segunda, e assim por diante. A gente vai descer até chegar na 4ª carreira. Ou seja, a 4ª carreira, a 24ª carreira vai ser igual à 4ª carreira desse trabalho. Anota aí a sequência que vai ficar. A 15ª carreira você vai fazer igual à 13ª, a 16ª igual à 12ª, a 17ª carreira faça igual à 11ª, a 18ª você vai fazer igual à 10ª carreira, a 19ª igual à 9ª, a 20ª igual à 8ª carreira do trabalho, a 21ª carreira você faz igual à 7ª carreira, a 22ª igual à 6ª, a 23ª igual à 5ª e a 24ª igual à 4ª carreira do trabalho. E aí a gente para por aí, porque a 25ª carreira vai ser diferente, já que a gente vai fazer a transição entre um desenho e outro. Se você olhar no seu tapete, o desenho está completinho aí de uma estrela, né? Então você faz a 25ª carreira, que vai ser assim, olha. Vou fazer 2 correntes para virar. Fazer a lateral com ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer um bloquinho vazio. Agora eu vou seguir com um bloquinho cheio. Sempre que for fazer, mudar o desenho, tá? Faz essa carreira aqui, igual a essa. Um bloquinho cheio. Um bloquinho vazio. Porque eu não vou finalizar o meu tapete, eu vou continuar fazendo ele com mais motivos. Depois um bloquinho cheio. Um bloquinho vazio novamente. E mais um bloquinho cheio. Vou mostrar aqui para você como que tá aqui a sequência. Tá? Então tá assim. A lateral, bloquinho vazio, bloquinho cheio, bloquinho vazio, bloquinho cheio, bloquinho vazio e novamente bloquinho cheio. Vou fazer agora 2 bloquinhos vazios. Tá? Faz ponto alto. Novamente 2 correntes de espaço, mais um bloquinho vazio. Então, fiz 2 bloquinhos vazios. Agora eu vou fazer um bloquinho cheio. Vou continuar aqui, fazendo um bloquinho cheio, um bloquinho vazio, novamente um bloquinho cheio,
Um bloquinho vazio novamente. O bloquinho cheio. Mais um bloquinho vazio. Mais um bloquinho cheio. Estou intercalando, mas eu vou mostrar aqui para você. Então, olha, depois dos 2 bloquinhos vazios, eu fui intercalando até completar 4 bloquinhos cheios. Agora eu vou fazer 2 bloquinhos vazios. Dois bloquinhos vazios. E vou começar a intercalar de novo. Um bloquinho cheio. Um bloquinho vazio. Novamente bloquinho cheio. Mais um bloquinho vazio. Um bloquinho cheio novamente. E aí, para completar a carreira, eu vou fazer um bloquinho vazio e a lateral com pontos altos. Essa carreira eu vou sempre fazer ela desse jeito aqui, na transição entre um desenho e começar outro, tá? Toda vez que for fazer um desenho e começar outro, você vai fazer essa carreira desse jeito aqui. Depois de fazer a 25ª carreira, agora sim você pode repetir um desenho completo. Aí a 26ª carreira você faz igual à 4ª carreira. A 27ª igual à 5ª carreira. A 28ª igual à 6ª e assim subindo até completar mais um desenho de novo. Quando completar o segundo desenho, faça de novo uma carreira diferente, igual à 25ª. Quando você completar 3 desenhos, aí você não faz essa carreira de transição. Aí a gente vai fazer a finalização do tapete. Então, concluí aqui o meu trabalho, fiz 3 motivos, 3 estrelas completas, né? Agora eu não faço aquela carreira de transição igual à 25ª. Então eu vou repetir a terceira carreira do trabalho, que é toda com bloquinho vazio, somente as laterais com bloquinho cheio. E agora, em seguida, fazer 2 carreiras, toda com bloquinho cheio, ou seja, toda com ponto alto, para ficar igual aqui, ó, no início do trabalho, ou seja, depois da carreira de bloquinho vazio, 2 carreiras com ponto alto. E assim fica igual ao início. É só fazer aí a gente vai partir para o acabamento do tapete. Então eu fiz aqui 3 desenhos no meu tapete, né? Terminei aqui, olha. Depois do último desenho, aí eu fiz a terceira carreira, que é aquela toda com bloquinho vazio, e 2 carreiras com bloquinho cheio, né? Fechado. Agora, nós vamos trabalhar na lateral do tapete, essa que forma o comprimento. Nós vamos fazer o seguinte: um ponto baixo pegando na metade do ponto alto e um ponto baixo pegando no pé do ponto alto. Um na metade e um no pezinho do ponto. Um na metade e um no pezinho do ponto. Olha aí agora como que fica. Olha, depois da correntinha de espaço, vamos fazer ponto baixo. Ponto baixo no pezinho do ponto alto. Ponto baixo na metade do ponto. Ponto baixo no pezinho do ponto alto. Ponto baixo na metade do ponto. Então, nós vamos fazendo toda a lateral até chegar no cantinho. Já estou chegando aqui no finalzinho da carreira, bem no cantinho do trabalho. E eu vou fazer o seguinte.
Vou fazer um ponto baixo bem no canto mesmo, olha, no pezinho do primeiro ponto alto, né, da carreira aqui. Fazer um ponto baixo bem no pezinho, bem no cantinho mesmo. Assim. Aí faço duas correntes e faço novamente ponto baixo no mesmo lugar. Aqui tem aquele pedaço de fio inicial, lá do início do tapete onde a gente fez as correntinhas para começar. E aí eu disse que deixasse sobrando a pontinha de fio. Eu vou posicionar ele aqui em cima e vou continuar agora com ponto baixo para cada ponto alto aqui, olha. E prendendo essa ponta de fio, escondendo ela, olha. Assim. Para cada ponto alto desse aqui, eu faço um ponto baixo no pezinho dele. E eu já vou aproveitando e escondendo essa ponta de fio. Veja que o cantinho, olha, fica quadradinho. Deixa eu tirar assim para você ver melhor. Tá? Agora é só seguir por toda a carreira aqui com ponto baixo, chegar nos cantos sempre da mesma forma. Um ponto baixo, duas correntes e ponto baixo no mesmo lugar. Faça por toda a volta e aí a gente vai finalizar no primeiro ponto baixo, onde a gente começou a lateral desse tapete. Já estou chegando aqui no final da volta e a gente vai finalizar essa volta aqui da seguinte maneira. Aqui é onde fizemos a primeira correntinha, certo? E o primeiro ponto baixo está aqui, ó, depois da curva. Então esse é o último ponto alto. Vou fazer o cantinho nele igual todos os outros cantos. Um ponto baixo, duas correntes, novamente ponto baixo no mesmo lugar. E agora eu vou terminar com ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo. Olha. Introduz a agulha, pega o fio e passa todinho com ponto baixíssimo. Aí o cantinho daqui fica certinho também. Agora nós vamos fazer a segunda volta de ponto baixo. Depois de finalizar com ponto baixíssimo, faça uma correntinha. E já vamos para o próximo ponto baixo e pegar só o fiozinho de trás. Assim, olha. E fazer ponto baixo. Ponto baixo em cima de ponto baixo, pegando sempre só o fiozinho de trás. Sempre esse aqui da frente a gente deixa para fazer um detalhe aqui, olha. Desse jeito. Só seguir agora por toda a volta, fazer aqui na lateral. Quando chegar no cantinho, é bem parecido com o que nós já fizemos, mas eu vou mostrar para vocês também. Olha como vai ficando com um detalhe aí bem interessante. Já estou chegando aqui no finalzinho da lateral, ou seja, no cantinho, né, no primeiro canto, e eu vou fazer até a última correntinha aqui, olha. Até o último ponto baixo. Tem duas correntinhas, então eu vou fazer ponto baixo aqui em cima da primeira correntinha, das duas que fizemos de espaço, né? Ponto baixo em cima dela também. E aí faço duas correntinhas de espaço. Vou na segunda correntinha de espaço da volta anterior e faço ponto baixo. Olha aí. Agora eu continuo em todos os outros pontos baixos também, pegando somente o segundo fio. Agora é só continuar trabalhando por toda a volta, até o final, onde a gente começou lá com uma correntinha de espaço. Já estou chegando aqui no finalzinho, mais uma vez no cantinho, vou fazer exatamente igual, um pontinho baixo na correntinha do canto, duas correntes, ponto baixo na segunda correntinha, que forma o cantinho do tapete, um ponto baixo no próximo ponto baixo, porque ele fica antes, olha,
da corrente inicial. E agora eu tenho pela frente já aquele ponto baixíssimo que fizemos para finalizar a primeira volta. Então eu vou alongar o fio, tá? Alongar ele bastante, deixar uma sobra aqui para mim fazer o acabamento, recortar. E vou fazer essa finalização com agulha de tapeceiro. Vou colocar aqui o fio na agulha. Essa aqui é uma agulha de número 14, porque comporta bem passar um fio número 6 no fundinho dela. E vou fazer assim, olha. Eu vou pular essa correntinha que eu fiz, que serve como primeiro ponto baixo, e vou no primeiro ponto baixo de fato. Introduzo a agulha de trás para frente, vou puxar esse fio. Agora eu vou passar dentro do último ponto baixo e dentro do ponto baixíssimo, olha. E só ajustar agora o pontinho, saindo com ele na parte de trás do trabalho. Agora é só ajustar esse ponto aqui, olha, para ficar igualzinho todos os outros. E assim fica o cantinho do trabalho perfeito também, olha. Aqui na parte de trás, o que eu preciso fazer é esconder uma parte desse fio, assim pegando só os fiozinhos de trás para não aparecer lá na frente, do mesmo jeito que a gente faz acabamento em flor. Vou esconder ele aqui uma parte desse fio antes de amarrar. Aí vou dividir o fio no meio, como esse aqui é um fio número 6, ele tem 6 fiozinhos, né? Por isso que é um fio 6. Vou ficar com 3 fiozinhos para cada lado aqui. Se fosse um fio 8, você deixaria 4 para cada lado. E aí tira uma dessas perninhas da agulha. E vou prender da seguinte forma. Ao invés de amarrar num ponto baixo assim, num ponto alto, perdão, vou amarrar na base. Vou passar ele por dentro de um desses pontos aqui. E agora eu posso dar 2 nós e apertar bem a partir do segundo nó. Aperto o primeiro. Aperta um pouco mais o segundo. Se você, aqui ele já se soltar, ainda teremos um pedaço aqui ainda para amarrar. Mas se mesmo assim você não quiser cortar aqui, você pega esse fio aqui de novo, coloca na agulha, de volta. Agora vai dar um pouquinho mais de trabalho porque ele está desfiado, né? Olha, coloca na agulha de volta e esconde ele de volta aqui, olha. Porque se esses nós, por algum motivo, se soltar, você tem aí um pedaço aí de fio como segurança. Então ele está amarrado ali. Agora que eu vou cortar as sobras. Te garanto, isso aí não escapa fácil não. É muito difícil de escapar. E o acabamento fica certinho assim. Olha, esse é aquele acabamento clássico, né, retinho, que eu sempre faço também nos meus tapetes, mas eu vou fazer um acabamento diferente para esse tapete. Do jeito que ele está aqui, a gente fazer um bico de acabamento diferente. Se você gostou do tapete, então se inscreva aí no canal, ative as notificações, que assim você não perde o próximo vídeo. Aproveite e dê uma olhada aí nas fotografias desse tapete inteirinho, como que ele fica lindo. Espero que você tenha feito o seu, gostado, e eu aguardo você na próxima aula. Um beijão no coração e fique com Deus.